Em junho de 2025, colocou os ingleses na roda. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês, com o pós-jogo do Flamengo, zona mista. Vou trazer Bruno Henrique, o Alan e Danilo falando na zona mista após a vitória histórica do Flamengo em cima do Chelsea, mano. É isso mesmo, o sacode que o Flamengo deu no Chelsea hoje no Mundial de Clubes, né? Em junho de 2025, colocou os ingleses na roda de novo. É isso aí, nação. Vou trazer pra vocês o pós-jogo, né, dessa vitória histórica do Flamengo. E é o seguinte, ó, torcedor do Flamengo, tenha orgulho disso aqui. Tenha orgulho disso aqui. Essa vitória de hoje foi maiúscula, galera. Foi maiúscula. Dá orgulho de torcer para o Flamengo. O Flamengo não ficou lá atrás encalacrado, esperando o clube, esperando o Chelsea, não. Não ficou lá atrás esperando o Chelsea, não. Encurralado, não. Com covardia, para jogar só por uma bola, não. Flamengo foi para cima. Flamengo foi valente, foi corajoso. Buscou uma vitória, uma virada em cima do Chelsea. Um clube que gastou mais de 6 bilhões de reais para ter esses jogadores aí. É isso mesmo, nação. Então, a vitória de hoje foi maiúscula. Foi maiúscula, ó, e tenha orgulho disso aqui. É o seguinte, nação, vou trazer para vocês o pós-jogo, a zona mista, né, com Bruno Henrique, o Alan que chorou, o Alan chorou após o jogo, né, o Alan que fez um gol, Bruno Henrique fez um gol e o Danilo também vai participar da zona mista, que fez um gol também na nação. Vitória heróica do Flamengo, virada heróica em cima do Chelsea. O Chelsea, cadê o Palmer? Cadê o Palmer? Palmer jogou hoje? E o Enzo Fernandes? Cadê o argentino Enzo Fernandes? Jogou hoje também? Cadê o Caicedo? Caicedo que vivia no chão, vivia caindo no chão, mano. Cadê o Caicedo? Meu Deus do céu. Que vitória do Mengão, nação. Vamos lá para a zona mista do Flamengo. Crédito das imagens, canal Flamengo TV. Passa no YouTube, se inscreva no canal Flamengo TV. E se inscreva também aqui no canal Wesley Fla12. Dessa moral, se inscreva aqui também no canal Wesley Fla12. Deixa o like aí e acione o sininho da notificação. Então, roda o vídeo pra nação aí. Entendeu? Dá uma rodada. Vamos rodar essa porra aqui. E chegou no gás, hein? Chegou no gás. Acho que um enredo totalmente improvável. Eu não quero nem perguntar, solta emoção. Não. Chegou no gás. Deixa eu dar uma respirada. Tá, então respira. Enquanto você respira, eu vou falando do roteiro improvável, né? É um gol de contra-ataque sofrido contra o Chelsea e uma virada de 3-1. Acho que é um momento histórico pro Flamengo. Você recém-chegado e ex-jogador do Chelsea. O que você tem pra dizer pra gente? Um momento incrível, né? Pro time, pro clube, pra torcida. Mas acredito de grande mérito. A gente tomou um gol em um momento que a gente estava muito bem no jogo. A gente estava com bom controle. Estava criando talvez não tanto. A gente podia ter criado talvez um pouquinho mais. Mas a gente estava muito bem no jogo, confiante, mantendo a bola, girando, atacando o espaço. Acredito que a gente estava fazendo um grande jogo e depois chega esse gol num contra-ataque, numa infelicidade ali. Mas acredito que isso acontece pela confiança que o time está e acaba acontecendo esses episódios que acontecem no futebol, e na próxima tem que continuar fazendo o que vem fazendo, o que vem trabalhando e acreditar, porque depois tudo pode acontecer e é isso. Acho que já falei tudo, posso ir, né? Pode ir, Jorginho. Vou liberar o Jorginho aqui, que tem que rodar. A imprensa toda vai rodar na zona. Chelsea é uma coisa curiosa quando você pensa no enfrentamento Brasil-Europa, e o Flamengo hoje conseguiu mostrar que essa diferença nem sempre é tão grande assim. Pode acontecer dentro de um jogo de duas equipes grandes, importantes. É um detalhe, você sofreu um gol. O mais importante é seguir com o mesmo plano, com resiliência, com tranquilidade e responsabilidade. Creio que hoje foi uma grande prova de maturidade da equipe, além de técnica e qualidade que a gente demonstrou em campo.
que você pode me falar sobre a tua emoção para esse jogo, né? Você tem curtido muito estar no Flamengo, a gente te vê cantando e canta junto e se emociona junto com você. Ah, sim, com certeza. Eu acho que durante a minha carreira, em alguns momentos eu me pressionei demais. Trabalhei talvez com mais pressão do que devia esse momento, principalmente no Flamengo. Eu estou tentando desfrutar, tenho certeza que são meus últimos anos como atleta profissional, então eu quero desfrutar o máximo possível. Muda muita coisa depois de vencer o Chelsea? É como eu falei ontem, é importante, é uma vitória que dá moral para seguir, uma vitória que dá concreteza àquilo que a gente vem trabalhando, mas é uma vitória, não vale mais do que 3 pontos, então a gente tem mais um jogo importante, tem que celebrar sim a vitória, mas com calma, com tranquilidade, porque como eu falei ontem, não era um resultado improvável. Boa, obrigada Danilo, vou liberar o Danilo, que o pessoal da FIFA está contando aqui os... Você estava chorando? Tava emocionado, porque a gente não caiu, né? Pelo gol que eu fiz, é um gol importante. Ó o Bruno Henrique, daqui a pouco ele vem. É um gol importante pra mim. Eu acho que é o sonho de todo garoto fazer um gol Copa de Mundo de clubes, ainda mais no Chelsea, que é um time de peso na Europa. Então eu estou muito feliz, espero balançar a rede mais vezes. Ô Wallace, a gente vê muito no futebol a coisa do estrela, estrela, estrela. Você acha que sim, tá sempre no lugar certo, acho que a tua estrela brilha, mas é muito trabalho também, né? O trabalho que ninguém vê, parece que só brilhou a estrela. Não, Deus proporciona momentos inexplicáveis pra gente, né? Então eu também sei que é fruto de muito trabalho, assim, que tem a estrela, tá balançando um gol, a rede, um jogo desse importante pro Flamengo, que a gente buscou a vitória e graças a Deus a gente conseguiu conquistar os 3 pontos. Mas questão de estrela é Deus que aponta, então não tem como tirar isso de ninguém. Deixa um recado aí pra nação, 10 segundinhos rapidinho. Nação, muito obrigado pelo carinho e se Deus quiser a gente vai dar muita alegria pra vocês. Obrigada, meu amor, vai comemorar, tá aí. Ô Bruno, eu acho que no Flamengo internamente ninguém tinha dúvida de que teria um jogo e de que o Flamengo iria mostrar a sua força, assim. Pra você, teve alguma coisa que te surpreendeu nesse confronto com o Chelsea? Pra mim, o gol de contra-ataque foi uma surpresa. Olha, acho que era o jogo mais esperado da chave, né? Onde todo mundo achava que o time europeu ia jogar como eles jogam, né? De uma forma, a intensidade muito alta. E hoje o Flamengo foi, mais uma vez, forte. O Felipe deixou bem claro para nós que estava no banco que a gente poderia ser muito importante no decorrer da partida, porque o jogo estava intenso, diante de uma grande equipe, que é o Chelsea. Um carinho muito grande quando eu vejo o jogo deles, gosto muito. E hoje foi um jogo que a gente mostrou a nossa força, a torcida nos empurrou, nos ajudou também. Isso cada vez mais a gente foi construindo ali o empate e a vitória. Bom, eu tenho 1000 perguntas, mas vou deixar para outra hora que o pessoal tá ali com o reloginho. Bruno, obrigada, vai desfrutar, viu? Valeu, obrigado a vocês. Tá aí. Vamos ouvir. Boa tarde, Sidney Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse do teu sentimento. Você é um dos remanescentes daquele jogo contra o Liverpool em 2019. Felipe, que era do teu lado, teu treinador era teu companheiro. E hoje você entra, faz o gol, ajuda nessa transformação da atuação da equipe. Queria te ouvir. Como é que está, né, o teu sentimento e como é que foi essa atuação do segundo tempo, Bruno? Parabéns. Boa tarde. Sentimento de felicidade, de alegria. O conjunto hoje mostrou a força do nosso grupo. O Felipe, no intervalo, já tinha falado que nós estávamos jogando muito bem, mesmo com o placar atrás, e mandou a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no primeiro tempo, e que os jogadores que estavam no banco seria muito importante para o decorrer da partida. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Felipe, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfan, Revista Placar. Felipe, queria saber de... É para ele. Ah, tá. É para o Bruno, desculpa, então. Bruno, você que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, né? Foi o último encontro do Flamengo com os clubes europeus. Hoje foi, mais uma vez, melhor jogador em um duelo contra o clube europeu. Queria saber o que passa na sua cabeça, você mais uma vez sendo destaque contra um grande clube da Europa, mesmo com essas diferenças aí que a gente encontra. Obrigado. Olha, não acho nada que seja diferente. É uma partida,
diante de uma grande equipe e eu sempre faço o meu melhor, dependendo da equipe que a gente sempre enfrenta. Hoje fui muito feliz diante de uma equipe europeia e consegui fazer o que eu sempre faço, que é ajudar a minha equipe com assistência, fazendo gol, correndo, que o Felipe sempre fala. A gente tem uma equipe muito qualificada, todo mundo que entra, os 11, os reservas também, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. E eu, quando entro para dar minha vida pelo Flamengo e sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Às vezes os gols não saem, mas a vontade, isso não falta em mim e por isso que eu estou sempre ajudando a equipe do Flamengo. Hi, Felipe. Nizar can... It's for him first. Just player of the match first. Oh, okay. Three questions for Bruno and then he will leave. Okay, then we'll start with Felipe. Ok. Bruno, obrigado, Bruno. Valeu. Obrigada, Bruno. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês do dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida, parte da imprensa, por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né?
e com as vitórias recentes, né, com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos para o Táchira, ou quase empatamos com o Táchira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Show de bola, né, galera? Show de bola, zona mista e coletiva de Felipe Luiz e Bruno Henrique. E olha só, vou mandar um recado aqui para o Boto e o BAP, presidente do Flamengo, BAP, e o Boto. Olha só, renovem o contrato de Felipe Luiz. Depois dessa vitória de hoje, desse Mundial, das vitórias do Flamengo, da forma como o Flamengo está jogando, vão vir clubes europeus tentando tirar o Felipe Luiz do Flamengo. Renova o contrato dele e coloca uma multa rescisória alta. É isso mesmo, uma multa rescisória milionária. Se quiser tirar ele daqui do Flamengo, tem que pagar muita grana. Então, renove logo com o Felipe Luiz. Olha o que eu tô falando, anotem o que eu tô falando. Se não renovar com o Felipe Luiz, vai vir time europeu e é time grande para tirar Felipe Luiz do Flamengo. Felipe Luiz, que foi muito corajoso hoje na escalação. Na escalação tirou Léo Ortiz. Cara, torcedor nenhum esperava isso. Nenhum torcedor do Flamengo esperava isso. Eu fiquei me perguntando por que Felipe Luiz tirou o Léo Ortiz, mano, e colocou o Danilo. Léo Ortiz, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Brasil. Mas eu falei, vou respeitar a decisão do Felipe Luiz. Ele deve saber o que está fazendo. E olha só, Danilo fez o terceiro gol do Flamengo. E apesar que o Danilo jogou muito na zaga, hein? Jogou muito na zaga. E olha só, a gente tem hoje os 3 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Flamengo tem hoje, nação, os 3 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Cara, se joga Léo Ortiz e Léo Pereira, tá bom. Se joga Danilo e Léo Ortiz, tá bom. Se joga Danilo e Léo Pereira, tá bom do mesmo jeito. Nós temos hoje os 3 melhores zagueiros do futebol brasileiro. E quero também aqui parabenizar ao Bruno Henrique, mano. O Bruno Henrique, que tem uma estrela enorme, hein? O cara entrou, empatou o jogo e participou do segundo gol também, né? Da virada do Mengão, participou do segundo gol da virada do Mengão. E o moleque, o Wallace Young, que chorou após o apito final, ele chorou, mano. O moleque chorou de emoção após marcar um gol no Mundial. O moleque que tem uma estrela enorme também. E olha só, o Wesley, né, nação, que errou no primeiro gol lá do Chelsea, no contra-ataque do Chelsea. O Wesley errou, aquilo ali é bola pra mandar pro mato, né? É pra dar bagão e mandar pro mato aquela bola que o Wesley tentou sair jogando. Não pode fazer aquilo, ele é o último homem e está no beabá do futebol. Quando você entra na escolinha do futebol, eles já ensinam isso. Se você é o último homem, bola pro mato, mano. Bola pro mato, isola a bola. O Wesley foi tentar sair jogando, acabou errando, saiu o gol do Chelsea, né? Um erro lá que poderia dar a derrota ao Flamengo, mas graças a Deus o Wesley colocou a cabeça no lugar, mano. Foi impressionante
que o Wesley não se abalou com o erro dele. Ele não se abalou e fez um ótimo segundo tempo, hein? O Wesley jogou muito no segundo tempo, então parabéns ao time inteiro do Flamengo. O Jorginho, mano, o que o Jorginho joga, meu Deus do céu. Jorginho joga demais, cara. Que meio campista. Boto, parabéns, Boto, pela contratação. Já valeu a pena ter trazido o Boto para o Flamengo. Depois da contratação do Jorginho, que jogou os 90 minutos e jogou muito, mano. Jogou muita bola. E é o seguinte, nação, parabéns para a nação rubro-negra que apoiou o Flamengo do início ao fim. A torcida apoiou, até mesmo quando o Flamengo estava perdendo, a torcida rubro-negra apoiou o Flamengo. Então, tá de parabéns à nação rubro-negra que estava lá nos Estados Unidos apoiando o Mengão dentro de campo. Flamengo que virou e fez uma grande vitória. Esse jogo que vai para a história, hein? Esse jogo vai ficar na história. E é o seguinte, galera, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!